Junta as palmas, faz uma pequena reverência. Para a direita, apertar os calcanhares, isso ajuda a voltar a circulação, movimenta devagar. Quem precisar, muda para um banco ou para uma cadeira, cada um no seu tempo, não tenha pressa. O zazen continua depois do zazen também, então faça tudo com plena atenção. Pega um pouquinho de água, ou um chá, enfim. Hoje o dia está um pouco mais fresco, começou a chover, ainda bem. E vamos dar continuidade à leitura com a Shuden, continuando Nuvens Brancas. Eu não me lembro o número do capítulo, mas está aí com você, Shuden. Se quiser abrir seu vídeo, eu vou desligar aqui, qualquer coisa é só chamar, tá bom? Boa leitura para todos, Gachô. Então, vamos seguir a leitura. Capítulo 54. Viver com mente atenta. As notícias... Está baixo? As notícias... O som seu tá aberto, Shuden, mas tá baixinho, assim, eu não tô escutando. Ele tá aberto, mas a gente tá escutando bem, quer dizer, eu aqui estou escutando bem baixinho, acho que todo mundo também. Mas pode tá ficar tranquilo tá aí, melhor? pode tentar ver. Tá baixo ainda, continua baixo. Tá baixo. Fala aí de novo. Tá bom. Capítulo 54. Tá melhor? Tá um pouquinho melhor, continua um pouco baixo, mas tá bem melhor, assim. Tá todo mundo, acho que agora todo mundo já escuta melhor. Tá. Viver com mente atenta. As notícias sobre a ordenação de Angulimala espalharam-se rapidamente por toda a cidade. Todos respiraram aliviados. Mesmo os reinados vizinhos logo souberam da transformação havida com o assassino. E as pessoas passaram a ter ainda maior estima pelo Buda e sua comunidade. A Sangha continuava a atrair muitos jovens brilhantes e hábeis que abandonavam outras seitas para seguirem os ensinamentos do Buda. A história de como o discípulo leigo Pali deixara a seita Niganta tornou-se um tópico de discussões acaloradas nos círculos religiosos de Magadha e Kosala. O Pali era um rico e talentoso rapaz que vivia ao nordeste de Magadha. Ele era um dos principais mantenedores da seita Niganta, liderada por um professor chamado Nataputra. Os ascéticos de Niganta viviam muito frugalmente, evitando usar até mesmo roupas e eram tidos em alta conta pelo povo. Naquela primavera, o Buda estava residindo no Jardim de Mangueiras, Pavarika, em Nalanda. Ele recebeu a visita de um dos estudantes veteranos de Nataputra, o asceta Digatapassi, que parara ali, certo dia, após mendigar em Nalanda. O Buda soube, através de Tapassi, que os seguidores de Niganta não falavam em karma, mas apenas em pecado. Tapassi explicou que havia 3 tipos de pecados: os perpetrados através do corpo, os causados porque havia 3, os causados por fala errônea e pensamentos pecaminosos. Quando o Buda perguntou a ele qual a forma de pecado seria mais grave, o asceta respondeu: os pecados perpetrados através do corpo são os mais sérios. O Buda disse a ele que, de acordo com o caminho do despertar, o pensamento contaminado era considerado mais grave, pois a mente era mais fundamental,
O Buda precisou repetir tal asserção por 3 vezes, para que o asceta pudesse reproduzi-la posteriormente. Então, Tapassi voltou até onde estava Nataputra, que caiu em gargalhadas quando soube que o Buda tinha dito. Aquele monge Gautama cometeu um grave erro. Os pecados do pensamento e fala não são os maiores. Os pecados cometidos através do corpo são as mais graves e têm as consequências de maior duração. Asceta Tapassi, você aprendeu a essência do meu ensinamento? Um certo número de outros discípulos estavam presentes durante esta discussão, incluindo o mercador Upali, que estava fazendo uma visita juntamente com os vários dos seus amigos de Balaka. Upali manifestou interesse em visitar o próprio Buda para desafiar a sua visão sobre aquele tema. Nataputra encorajou-o a ir, mas Tapassi tinha restrições. Ele ficou preocupado com o fato de que o Buda pudesse ser capaz de convencer o Pali e talvez até mesmo de convertê-lo. Nataputra tinha grande confiança em Upali e disse: não há motivo para temer que o Pali venha nos deixar a fim de tornar-se discípulo de Gautama. Quem poderá dizer? Talvez Gautama venha a se tornar discípulo de Upali. Tapassi ainda tentou desencorajar Upali de ir, porém, ele não mudou de ideia. Quando encontrou o Buda, o homem ficou imediatamente impressionado com a sua vivacidade e seu estimulante modo de falar. Usando 7 exemplos, o Buda demonstrou para o Pali por que o pensamento nocivo era mais fundamental do que a fala ou a ação nociva. Gautama tinha conhecimento de que os discípulos da seita Niganta observavam o preceito de não matar. Ele sabia quão cuidadosos eles eram em não pisar em insetos por medo que pudesse esmagá-los. E elogiou-os por isso. Então perguntou ao Pali: se pisar no inseto sem intenção, ou seja, pisar acidentalmente, você cometeu um pecado? Mestre Nataputra diz que se você não tinha intenção de matar, então não cometeu um pecado. O Buda sorriu e disse: por conseguinte, Mestre Nataputra concorda que o fundamental é o pensamento. Então, como então pode ele sustentar que a ação nociva é a mais séria? O Pali ficou impressionado com a clareza e sabedoria do Buda. Mais tarde, confessou-lhe de que o primeiro exemplo havia sido suficientemente convincente e que ele só pressionava o Buda a dar mais exemplos a fim de ter a chance de escutar mais do seu ensinamento. Quando Siddhartha terminou de explanar o 7º exemplo, o Pali prostrou-se diante dele e pediu para ser aceito como discípulo. O Buda disse: Upali, você deveria considerar tal requisição com cuidado. Um homem de sua inteligência e estatura não deveria tomar uma decisão apressada. Reflita até que tenha certeza. As palavras do Buda fizeram o Pali respeitá-lo ainda mais. Podia ver que o mestre não estava interessado em converter os outros a fim de aumentar seu próprio prestígio. Nenhum outro professor espiritual jamais havia dito para o Pali refletir cuidadosamente antes de apoiar uma comunidade. Então falou: Senhor, já refleti o suficiente. Por favor, permita-me tomar o refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Estou muito agradecido e feliz de ter descoberto o caminho verdadeiro e correto. Discípulo Pali, há bastante tempo, você tem sido o maior patrocinador da seita Niganta.
Ainda que tome refúgio comigo, por favor, não deixe de fazer doações para a sua seita anterior. O Senhor é verdadeiramente um nobre, é aberto e generoso, diferente de todos os professores que tenha conhecido antes. Quando o Tapassi levou a novidade de que o Pali tinha se tomado um dos discípulos do Buda, para Nataputra, este não conseguia acreditar. Ele foi com o Tapassi até a casa de Upali para confirmar a verdade. Mais e mais pessoas dos reinos de Magadha e Kosala aceitaram o caminho do despertar. Muitos bhikkhus anunciaram estas boas notícias ao mestre quando foram visitá-lo em Saravasti. O Buda disse-lhes: se o aumento no número de pessoas a aceitarem o caminho é boa notícia, ou não, depende de quão diligentes são os bhikkhus em sua prática. Não devemos nos prender a conceitos de sucesso ou fracasso. Devemos olhar para a boa fortuna e a falência com equanimidade. Certa manhã, enquanto Buda e os bhikkhus se preparavam para deixar o monastério para irem mendigar, vários policiais entraram em Jetavana com ordens de buscar pelo corpo de uma mulher. Os bhikkhus ficaram consternados, sem entender por que a polícia esperava encontrar o cadáver de uma mulher nas terras do monastério. Venerável Badia perguntou quem seria a mulher e obteve a resposta de que se tratava de uma moça chamada Sundari, que pertencia a uma grande seita em Saravasti. Os monges reconheceram o nome como pertencente a uma jovem atraente, que nos últimos meses tinha assistido a várias palestras Dharma do monastério. Disseram à polícia que não havia possibilidade de que o corpo dela fosse achado em Jetavana, mas a polícia insistiu em procurar de qualquer modo. Para surpresa de todos, eles encontraram o corpo enterrado numa cova rasa, não muito distante da choupana do Buda. Ninguém podia entender como ele havia morrido, como ela havia morrido e por que teria sido enterrada ali. Após a partida dos policiais junto com o corpo, Siddhartha falou aos bhikkhus para irem mendigar como de costume. Vivam em mente atenta, incentivou-os. Mais tarde, naquele dia, membros das seitas de Sundari carregaram o corpo dela pela cidade, lamentando-se em altas vozes. Eles paravam interminentemente e gritavam às pessoas: este é o corpo de Sundari. Ele foi descoberto numa cova no monastério de Jetavana. Aqueles monges que apregoam vir da nobre linhagem dos Sákyas, que clamam viver em vidas puras e castas, eles violentaram Sundari, mataram-na e depois tentaram esconder seu corpo. O discurso de generosidade amorosa, compaixão, alegria e equanimidade que eles aplicam é só uma grande farsa. Vejam vocês mesmos. Os cidadãos de Saravasti ficaram perturbados. Mesmo alguns dos mais firmes discípulos do Buda sentiram sua confiança enfraquecer. Outros foram convencidos de que toda aquela encenação tinha sido orquestrada para prejudicar a reputação do mestre e sofreram profundamente. Outras seitas espirituais, que se sentiam prejudicadas pelo Buda, aproveitaram a oportunidade para abertamente condenar e malignar a Sangha. Os bhikkhus eram interrogados e interrompidos aonde fossem. Eles faziam o máximo para manter a serenidade e para viverem em mente atenta. Porém, isso era difícil, especialmente para monges ainda novos na prática. Muitos deles ficaram envergonhados e não queriam mais mendigar na cidade. O Buda
reuniu os bhikkhus todos numa tarde e falou para eles: acusações injustas podem ocorrer em qualquer parte e a qualquer tempo. Não há razão para que vocês se sintam envergonhados. A única causa para a vergonha seria se vocês cessassem seus esforços de viverem a sua pura vida de prática. Esta falsa acusação se espalhará, e então passará. Amanhã, quando forem mendigar, se alguém perguntar a vocês sobre esse assunto, simplesmente digam: quem quer que seja o responsável colherá os frutos. Os bhikkhus foram consolados pelas palavras do Buda. Enquanto isso, a senhora Visakha, que ficara especialmente perturbada com o acontecido, foi ver Sudatta. Junto, eles discutiram o assunto ao extremo. Eles concordaram em secretamente contratar alguém para investigar tudo a fim de encontrar os reais culpados. Compartilharam seu plano com o príncipe Jeta, que concordou em ajudá-los. Em 7 dias, um investigador secreto descobriu quem eram os verdadeiros assassinos. Os 2 homens responsáveis ficaram bêbados e começaram a brigar sobre os espólios. Tomados de raiva, devido à bebedeira, deixaram a verdade escapar. A polícia real foi convocada e os homens foram presos. Eles confessaram e disseram que haviam sido pagos pelos líderes da seita de Sundari para matá-la e enterrá-la o mais perto possível da choupana do Buda. Assim que soube da prisão dos assassinos, o rei Prasenajit visitou a Jetavana, a fim de compartilhar a notícia. Ele manifestou sua confiança inabalável na Sangha e sua alegria de que a verdade podia agora ser conhecida de todas as pessoas. O Buda pediu ao rei para perdoar os responsáveis pelo crime. Também disse que crimes semelhantes poderiam acontecer novamente, a menos que as pessoas aprendessem a sobrepujar o seu ódio e inveja. O povo de Sravasti novamente passou a considerar os bhikkhus com grande admiração e respeito. Alguém tem um comentário? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Eu gostaria. Eu também. Pode falar. Não sei, eu ou outra pessoa, não sei quem foi. Pode falar primeiro, eu acabei de abrir a câmera. Ah, tá. Bom, deixa eu falar então. Acho que tanto a história de hoje como a de ontem foram muito claras de, na primeira parte, colocar uma verdade. Né? Qual, de fato, é o crime mais forte, mais importante, que deve ser mais punido. E, ao mesmo tempo, falou que não era o físico, mas era o mental, né? O mentira que era levado a isso. E a segunda parte da história foi exatamente provando que a consequência era muito maior, podia levar, de repente, a toda uma história, todo um movimento acabar. Ontem, eu não me lembro exatamente qual foi a história, mas também tinha esse mesmo sentido. Né? A primeira parte colocava uma das verdades e, na segunda parte, quase que era um exemplo vivo dessa daí. Acho.
Pode falar, Beth, aí depois a Adri fala. Pode ser essa ordem? Pode. Não, Vai lá. Eu achei tudo muito atual, assim, que reflete muito esse ódio que a gente está vivendo hoje, essa cultura do ódio, né? Que o, o, o atentado de Nice, que vai que vai reforçar toda uma islamofobia, que vai tirar também mais liberdades individuais, que só se pagam os inocentes e que são sempre vítimas desse ódio, né? Da ganância, da inveja, do dinheiro, porque nesse caso atual das armas, da sei lá o quê. Então, a gente tem que tentar ficar em mente aberta mesmo, porque está tão difícil, e acho que a gente já vive num mundo tão, tão difícil, e acho que cultivar mais ódio ainda não vale a pena. É isso. Show. Eu, semelhante a Beth, também me remeteu muito a esse momento, né, de agora, assim, aliás, algo que não é bem de agora, mas me remeteu muito a criminalização de movimentos sociais ou insurgências que vêm a favor da justiça ou combatendo alguma injustiça muito estrutural, né? E como elas são tratadas de forma a serem criminalizadas, né? Às vezes até não criminalizado, mas estigmatizado, enfim, é toda uma construção, né, de imagem para construir um culpado, um assassino, um que vai ser sempre visto de uma maneira a se desconfiar para que dali, olha, parece que quando percebe que dali pode vir uma mudança real, então vamos começar a abafar essa força, né? Então me deu muito essa sensação e ao mesmo tempo essa serenidade do Buda de não, simplesmente fale que aquele que fez isso vai colher os frutos, mantenha a sua firmeza, não se abale com isso e atravesse essa tormenta, né? Aquele que está sendo criminalizado naquele momento, né? Enfim, muito significativo mesmo, né? E também acho que muito significativo é que a vítima é uma mulher, né? Também tem esse agravante aí, né? Show. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quem quiser pode abrir o microfone. Eu ia comentar aqui, acho que independente do tempo, somos seres humanos, né? Com seus venenos. É muito louco isso, né? Como a gente não tem jeito, a gente é um ser humano que tem vários venenos e que tem que cuidar, né? Não sei nem o que dizer muito sobre isso, porque na hora que você estava lendo, eu fiquei pensando há quanto tempo já se produz fake news, né? De todas as formas possíveis, né? E de como a gente, socialmente, a gente está dentro de uma estrutura moldada em cima de um racismo, em cima do que a Adri também falou, e que são moldes que são colocados para a gente que a gente acaba nem percebendo, né? De uma forma tão sutil e de uma forma tão bem estruturada que a gente não tem essa percepção do óbvio, assim, né? Então a gente vai criando esses estereótipos do bandido, estereótipo do ruim, o estereótipo de várias coisas, assim, né? E aí a gente vai meio que socialmente forçando para que o que seja diferente do que foi padronizado
fique fora, fique à margem, né? E do quanto a gente ainda precisa ampliar esse coração, assim, do quanto a gente precisa ampliar a nossa atenção, e do quanto cada um carrega esse veneno em si, né? Mais ou menos, ele está em todos nós, né? Permeia a gente, permeia a nossa vida, permeia nossas atitudes, permeia o cotidiano, desde a hora que você abre os olhos até a hora que você deita de novo, né? E aí essa coisa do pensamento, que o pensamento tem essa força, às vezes a gente está morrendo de ódio por dentro, mas está dando risada. E o quanto isso também pode ser danoso, o quanto a gente precisa mergulhar nisso também para poder entender, clarificar, atravessar e se tornar melhor, mas não eliminando, né? Não colocando para debaixo do tapete, falando assim, eu sou inteiro, eu sou esse inteiro, né? Eu sou esse todo. E aí eu acho que você começa a ter mais segurança de si e segurar a si próprio, né? Nas suas atitudes, nas suas ações, no conviver com o outro, de saber que esse mundo é muito mais plural do que a gente possa imaginar, ou do que a gente possa conhecer, né? Acho que é isso. Enfim. Que essa chuva possa acalmar os ânimos, né? Num sentido mais figurado. Enfim. Já estamos tentando fazer a nossa parte, mesmo assim, mesmo a gente aqui fazendo a nossa parte, a gente ainda, eu vou falar por mim, o quanto ainda é difícil, né? Porque é permeado de muitas coisas, né? Permeado do outro e permeado da gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, a gente vai encerrar. Oi. Kioso. Vai lá, Kioso. Eu queria só dizer assim que é muito triste, né? Eu fico muito triste, assim, porque o que a gente tem medo, né? Por que a gente faz isso, né? Por quê, né? Eu fico muito triste, assim, lamento muito pela morte dela e por, né? Porque tem ocorrido, né? Eu não entendo, assim, por que a gente foge tanto, né? Do caminho, né? Por que a gente deixa isso acontecer, né? É lamentável. Perder qualquer pessoa, acho que em condições extremas e violentas sempre vai atravessar a gente de uma forma muito isso. Eu acho que é isso. Vale esse choro também. Eu acho que é isso, sabe, de que essas lágrimas possam se tornar um ato de coragem, um ato de sobrevivência e que a gente possa fazer igual Buda, saber que a gente vai atravessar, sabe, saber que a gente vai e de que a gente pode contar como sangha, de que a gente pode contar como pessoas e de que a gente não pode ver a justiça ser feita, mas que ela será para todos. Eu acho que para todos. Então é seguir, assim, seguir com a cabeça erguida e seguir caminhando lentamente, sabe? A passos de Buda, assim, para que a gente possa ter certeza do que a gente está fazendo e para que a gente possa manter a nossa presença. É isso. E também ficar falando é elocubrar o impossível. Cachorro. Vamos encerrar? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos realmente nos tornar o caminho iluminado. Gachô para todos. Boa noite.